Obrigada, Daniel. Chamar agora com muita alegria, né, com muita honra, minha companheira, a deputada Alice Portugal, coautora conosco aqui da presente sessão. Saudar Daniel, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que congrega todas essas entidades que ele acabou de mencionar e que tem tido um papel muito protagonista na luta para fazer o Congresso Nacional avançar no que diz respeito à educação pública. É o movimento Fundeb para valer, é o movimento PNE para valer agora. Enfim, deputada Alice, para encerrar os nossos trabalhos, né, com chave de ouro, passo com muita alegria a palavra para você, companheira. Minha querida deputada Fátima Bezerra, autora magistral desta sessão, a Câmara dos Deputados não poderia calar-se na passagem dos 80 anos deste manifesto, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Quero cumprimentar os seus convidados, nossos convidados, professor João Augusto de Lima Rocha, que é um dos maiores estudiosos sobre Anísio Teixeira, sobre essa movimentação educacional em nosso país, professor José Geraldo de Souza Júnior, magnífico reitor da Universidade de Brasília, aqui presente, professor Erastus Fortes Mendonça, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, representante da ANPED, nosso queridíssimo Sérgio Mamberti, esse ícone da cultura brasileira, secretário de Políticas Culturais, que aqui representa a excelentíssima senhora ministra Ana de Holanda, uma honra. Sérgio Mamberti, que tem servido de luz, não é, para nós na Comissão de Educação, na aprovação e na repriorização das questões culturais em nosso país. Acabamos de aprovar o Cultura Viva, o Procultura, fizemos um grande esforço e o Sistema Nacional, estamos à sua disposição sempre nessas batalhas. E mais o professor Marco Antônio de Oliveira, secretário de Educação, representando o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Senhoras e senhoras, quero destacar nesse plenário e fazer aqui a minha singela homenagem à trajetória da nossa sempre deputada e líder dos professores baianos, Maria José Rocha, que sem dúvida marca uma geração de educadores na Bahia e no Brasil, traz hoje a lembrança do grande livro que foi articulado por ela, pelo professor João Augusto, Anísio em Movimento, e que eu quero compartilhar a vontade de que a Comissão de Educação reedite essa obra de grande importância para o estudo profundo sobre as ideias de Anísio e dos pioneiros da educação. Neste livro nós temos personalidades como Felipe Serpa, dentre outros educadores brasileiros que ilustram esta obra. Queria também cumprimentar a vereadora Ladilce Souza, aqui presente, a sindicalista, enfermeira Aline, aqui presente, que vieram para essa sessão e para algumas outras atividades da enfermagem brasileira. Senhoras e senhoras, essa, sem dúvida, é uma data muito importante. A deputada Fátima Bezerra frisou na abertura desses trabalhos 80 anos do Manifesto dos Pioneiros pela Educação Nova. Não há dúvidas que 26 intelectuais levantam as bandeiras que até hoje empunhamos de uma educação laica, de qualidade, coparticipativa. A educação, naquela época, muito antes de Florestan ter dito isso, muito antes de Paulo Freire ter asseverado com toda a energia isso, Anísio já dizia que a educação não é um bem da elite, é um direito de todos. E era o Anísio, filho de barões, em Caetité, na Bahia. E, no entanto, levantou alto esta bandeira, sofreu e pagou o preço do exílio, do autoexílio e, quem sabe, da morte, em função de toda esta batalha para que a educação se espraiasse como um direito de todos e não um bem da elite. Somos hoje de uma geração, ainda falando dos pioneiros, quero levantar o nome de Cecília Meirelles, fazendo o viés cultural entre os pioneiros, porque Cecília levantou alto a bandeira da educação e da garantia de que a educação fosse guardiã dos valores culturais brasileiros. Falar de Cecília, que influenciou essa geração de brasileiros que tiveram ainda uma escola pública de qualidade.
e onde Cecília, sem dúvida, desfilava com seus versos para encantar nossos olhos e ouvidos, estimulando a leitura aos jovens brasileiros. Portanto, 80 anos dos pioneiros é 80 anos das mesmas bandeiras, das bandeiras que o Daniel aqui levantou, com muita honra também. Sou coautora do piso salarial nacional nesta casa. Batalhamos pela efetiva garantia da criação do Fundeb, que ficou dormitando durante anos e durante 6 meses, pronto para votar no Senado, ainda com a visão coronelesca de manter a educação privada como elemento mais importante e superior do que o interesse público e da maioria do povo. Então, muitas lutas têm sido travadas. Nesses últimos 8 anos, tivemos grandes vitórias para a educação brasileira. Finalizando, Fátima, bate forte na memória dos pioneiros. Hoje mesmo o Senado reanalisará a questão das cotas. Mas as cotas sociais e étnicas no Brasil levam o estudante negro e pobre para dentro da universidade brasileira. O ProUni, não obstante saibamos que é uma dação em pagamento a quem não honrou seus impostos na data certa, mas, sem dúvida alguma, traz do erário para a educação de forma direta a possibilidade de formarmos mais de 700 mil novos universitários com bolsas em vagas ociosas do setor privado. E isso é, sem dúvida, uma compensação de impostos não pagos. E o REUNE e a valorização da universidade pública brasileira é uma verdade. É uma verdade. Nós temos hoje uma expansão inequívoca. E das escolas também. Foram 100 anos que comemoramos há 2 anos atrás que Nilo Peçanha fundou a primeira. E só nesses últimos 8 anos temos mais de 150 núcleos. E universidades, temos entre reformas, expansões e novas universidades em torno de 15 novas. Podemos chegar a este número. Então estamos fazendo o dever de casa, essa nossa geração. Ainda muito a fazer, ainda muito a respeitar. Vide a luta pelo piso salarial nacional do professor, que teve que ser, após aprovada por este Congresso, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal. E mesmo assim, há professores em greve pela luta do seu reajuste, como os meus professores baianos, com os quais me solidarizo nos seus direitos e peço negociação ao governo que também apoio na Bahia. O governador não merece vaias, mas os professores merecem mesa. E é necessário que a negociação se dê. A FASUBRA, os professores representados pelas suas entidades, pelo ANDES, pelo PROIFES aqui presente, a União Nacional dos Estudantes, na luta permanente pelos 10% do PIB. As universidades em greve por dignidade salarial, mas ao mesmo tempo unificadas pela batalha de confirmar o que a Comissão de Educação aprovou por unanimidade. Temos hoje uma economia pujante. O Brasil se protegeu da crise mundial com democracia, com austeridade, mas acima de tudo com a política de desenvolvimento nacional. A primeira mulher preside o país, como pensaram os pioneiros, mulheres na escola. Porque dantes as mulheres não iam à escola, foram quase 250 anos de apartheid da mulher da escola brasileira. Mas em 32 esse manifesto foi assinado e de lá para cá a mulher passa a votar e cresce também no país. Então esperamos que a presidenta Dilma sancione os 10% e garanta, minha querida Fátima Bezerra, que tenhamos sem dúvida novos horizontes, porque assim pensaram os pioneiros há 80 anos. Um país que quer de fato ser soberano, independente, constituir o seu perfil, ser passado a limpo, saindo do rascunho do colonialismo. Este Brasil precisa investir em educação, dignamente pagando seus professores e servidores, mas investindo acima de tudo na perspectiva de futuro, que é a sua juventude, a capacidade de gerar ciência e tecnologia, de não apenas ser exportador de commodities, mas poder produzir tecnologia, produzir satélites, produzir navios, formar engenheiros, formar professores, entender que são os professores arquitetos de pessoas e que é daí que a grande, não é, escrita deste país é gerada. Então, em memória dos pioneiros, não é, nós fazemos essa homenagem e, acima de tudo, dizemos com toda a certeza que a luta que temos, não é,
empunhado nesses últimos anos são, sem dúvida, uma homenagem viva àqueles que começaram esta batalha por um Brasil educado, um Brasil com cultura e um Brasil com perspectiva de futuro. Parabéns, deputada, pela grande sessão.